Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículos de 10 a 16. Êxodo 14, 10 a 16. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Você pode curvar a sua cabeça mais um instante? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que momento precioso, ó Deus, esse momento em que sentamos aos seus pés, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. A nossa alma tem sede de Ti, sede da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, ser direcionados por esta palavra, Pai. Que o Senhor se derrame aqui mesmo de uma forma tremenda sobre cada vida que está aqui. Senhor, eu não sei, mas o Senhor conhece a necessidade, ó Deus, de cada um aqui. O Senhor ouve a oração em particular de cada um aqui, Pai. Que nessa noite seja uma noite de resposta sobre a Tua igreja, Pai. Uma noite de renovo, uma noite de transformação, ó Deus, do Teu povo. Senhor, que cada um aqui possa sair fortalecido no Senhor por esta palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa me usar, ó Deus, tão somente como instrumento. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando. Que não seja eu dirigindo esse culto, mas seja a direção do Teu Espírito Santo. Faz conforme Tu queres aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há vários anos aqui na Carisma, nós temos uma programação muito gostosa. Eu, pelo menos, gosto, que é a Caminhada Carisma. Quantos aqui já participaram da Caminhada Carisma? Gostoso, né? Para quem foi. Então nós tiramos um dia, geralmente, e nós marcamos com a igreja se reúne hoje lá no Recanto Carisma, e dali nós pegamos uma estrada de terra e caminhamos cerca de 7, 8 quilômetros até o alto da colônia, num sítio maravilhoso que tem lá da nossa querida Gilza, que sempre nos recebe com muito carinho. E é um tempo de comunhão, um tempo de risada, assim, é maravilhosa essa programação. Mas eu me lembro, a primeira vez que nós fizemos essa caminhada, a Gilza falou que tinha um sítio, e ela se disponibilizou a nos emprestar ali. O Vanderlei foi lá, conheceu, gostou do lugar, e marcou a caminhada. Falou: Eloíde, é um lugar maravilhoso, é uma vista linda, uma paisagem linda, um lugar agradável, vamos levar a igreja. E ele marcou a primeira caminhada Carisma. E eu gosto muito de caminhar, gente. Coisa que eu não tenho problema na minha vida é andar a pé. Se eu precisar andar a pé, não tiver condução, eu vou tranquilamente, feliz, como o Vanderlei fala, porque eu gosto de caminhar. E nós fomos para essa caminhada, um tempo ali gostoso, uma estrada de terra, mas a maioria do trajeto é um trajeto plano, com algumas subidas. Eu e o Daniel, a gente até arriscava dar uma corridinha, né, Daniel? Para mostrar que estava em forma.
E chegando lá, já quase no local, lá no sítio, tem uma curva que você faz. Você vem assim e de repente tem uma curva aí em U, para você chegar na última estrada do sítio. Gente, quando nós fizemos essa curva, já tínhamos andado aí quase 7 quilômetros, nós fizemos essa curva, nós deparamos com uma estrada tão íngreme, mas tão íngreme, que deu vontade de chorar, gente. Porque estava um sol, um calor, e eu, a minha cor ajuda bastante, não estava mais branca, já estava vermelha. E eu falei, Senhor, não vou conseguir subir esse morro. E quem estava ali com a gente já foi desanimando, muitos pararam no meio do caminho. E se não fosse os carros de apoio, com certeza muitos irmãos vão falar, tchau, até aqui eu vim e agora eu vou voltar. Aí tinha os carros de apoio e muitos então chegaram, teve pessoas que iam e voltavam para buscar os irmãos, porque não conseguia subir aquele morro, aquela estrada tão alta que é, assim, tão íngreme que é. Mas eu fui, teve horas que eu confesso, não sei se a Érica lembra, eu até virei de costa para o morro, porque o olho não vê, o coração não sente, E comecei a andar de costas ali, para não sentir o peso ali daquela estrada. Mas quando nós chegamos lá no sítio, gente, valeu a pena. Porque quando nós vimos aquela vista maravilhosa, aquela paz, os passarinhos cantando ali, a Gilza e o Paulo sempre muito carinhosos com aquele café maravilhoso que eles prepararam para nós, e depois o momento de almoço, foi assim um dia, pensa num dia gostoso. Aí a gente falou assim, olha, foi difícil o caminho, mas valeu a pena insistir, persistir e chegar até aqui. Tem alguém aqui que gosta de fazer trilha? E faz trilha? Pode levantar a mão. Minoria, É para os fortes. Eu falo que trilha é para os fortes, porque eu não gosto, gente. Não é a minha programação assim que brilha os olhos. Se algum dia eu tiver que fazer, eu até encaro, mas eu confesso para vocês que eu não gosto. Mas eu conheço muitas pessoas que gostam aí dessa aventura de fazer trilhas. E eu já, até ali meu cunhado com a minha irmã já foram fazer as 7 praias, uma trilha, não é? 7 praias. E lá para Paraty, e eles contando, a minha irmã contando ali, dos percalços no caminho, do pé inchado na bolha, as bolhas que dão no pé, é isso mesmo? Dos trajetos que você tem que passar muitas vezes num lugar tão estreito, tão difícil, andar no meio do mato, muitas vezes tem bicho, tem aranha. Eu não sei se o Vanderlei mandou para vocês, ou ele mandou só para mim. Ele tirou uma foto e gravou um vídeo. Ele estava na casa do missionário, em uma parede branca, e ele falou assim, estou aqui na casa do missionário. Gente, uma aranha desse tamanho, assim, na parede andando, desse tamanho. A Larissa olhou e falou assim, eu que nunca vou no sertão, quando ela viu o tamanho da aranha. E eu fico imaginando essas trilhas, essas pessoas que enfrentam esses desafios aí, tão difíceis de sofrer ali, de passar frio, de muitas vezes ter que dormir acampado ali no meio do mato. Confesso que não é para mim. Um dia eu levei a Larissa, minha filha pequena, para visitar uns parentes lá em Cunha, bem na roça mesmo. E sabe quando tem porco, tem galinha e aquele vaca, aquele cheiro agradável, de roça, estrada de terra. E a Larissa começou a chorar e eu não entendia por que ela estava chorando. E ela teve uma hora que eu falei, Larissa, por que você está chorando tanto? E ela olhou assim, pequena, gente, ela devia ter 4, 5 anos. E ela chorando falou, mãe, eu não sou rural, eu sou urbana, mãe. E ela não tinha gostado ali da roça. Eu gosto de roça, mas essa sensação de trilha não me agrada. E eu sempre falo assim que eu me contento. As pessoas falam, olha, o lugar é lindo. Tira daquelas pico do, como é que chama, do Marins? Já vi foto, Pico do, lindo, gente, maravilhoso. E eu falo para a pessoa, olha, é maravilhoso. Tira bastante foto que eu me contento.
em contemplar a beleza da natureza pelas fotos. Mas eu não vou não me convida que eu não vou não. Eu me contento em ver com aquilo. E é assim que muitas vezes nós estamos vivendo, contemplando a vida dos outros, contemplando as conquistas dos outros, as bênçãos dos outros. E às vezes a gente olha para nós e até pensamos, por que o outro tem e eu não tenho? Por que Deus abençoou o outro e não me abençoou? Por que Deus abriu uma porta para o outro e não abriu? Será que não é porque o outro, ele decidiu prosseguir, pagar o preço, conquistar e vencer? Ele foi até o fim? Será que não foi por isso? O texto que nós lemos, de Êxodo, é uma parte da história do povo de Deus. O povo já estava vivendo ali no Egito aproximadamente 430 anos. E por eles crescerem ali, se multiplicarem, prosperarem ali no Egito, isso foi causando um desconforto no povo do Egito. Toda a geração que saiu com Jacó e foi morar no Egito já havia morrido. E Faraó, que era o Faraó naquele tempo, já havia morrido também. Então se levanta um outro rei, um outro Faraó, que não conheceu José, que trouxe tanta riqueza e prosperidade para o Egito, não conheceu Jacó. E ele olhando para aquele povo hebreu, um povo numeroso, um povo ali que era fértil, um povo que estava prosperando, se multiplicando, veio um certo temor no coração de Faraó. E ele falou, olha, esse povo é tão grande, pode ser que um dia eles se levantem contra nós para guerrear contra nós e podem nos destruir. E Faraó então decide ali impor trabalhos forçados ao povo hebreu, e eles então se tornaram escravos no Egito. Aquela época então, de vacas gordas, de prosperidade do povo de Deus no Egito, havia se acabado. E o povo começa a viver um tempo de sofrimento, um tempo de opressão naquele lugar, um tempo de tristeza. Então eles clamam a Deus, começam a clamar a Deus, a orar, pedindo socorro. E Deus então levanta Moisés como libertador. Deus fala para Moisés, eu tenho ouvido, eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor, o pedido de socorro do meu povo. E eu vim para libertá-los. E Deus então manda Moisés ao Egito para libertar o seu povo. E Deus, através da vida de Moisés, ele fez coisas extraordinárias, sinais maravilhosos, milagres ali no meio daquele povo. Até que, ao enviar as pragas, quando ele manda a última praga, a morte dos primogênitos, Faraó perdeu o seu filho primogênito e ele então decide liberar o povo para ir embora. E o povo então sai ali do Egito, livres da escravidão, rumo à terra prometida. Há um novo tempo estabelecido por Deus na vida deles. O tempo de cativeiro, o tempo de sofrimento havia se acabado. Só que num determinado momento dessa história, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E ele então decidiu ir atrás. Era uma perda muito grande ali. Para vocês terem ideia, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que eram escravos num país. Era uma perda muito grande. E Faraó então decidiu ir atrás. Ele convoca todo o seu exército, os cavalos, os carros de guerra, e sai atrás do povo de Deus. O povo de Deus já estava caminhando, eles estavam acampados de frente do mar, descansando. E de repente eles olham, sabe aquela lá no fundo assim? Eles veem um grande exército vindo contra eles. Eu imagino
assim, o desespero, o temor que veio, o medo que veio sobre aquele povo, ao ver um exército tão grande vindo sobre a vida deles ali para capitular, pegá-los novamente, levá-los novamente ali para o Egito como escravos. E na frente, então, eles tinham um mar. Atrás eles tinham um grande exército. E eles então clamaram a Deus e foram falar com Moisés. E a palavra de Moisés para eles foi: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, pois Deus lutará por vocês. A Bíblia não diz, gente, eu estou dizendo, mas eu, assim no meu imaginário, lendo o texto, eu fico imaginando a cena depois que Moisés falou isso para o povo, porque depois Deus dá uma resposta para ele: porque clamas a mim? Eu acho que Moisés saiu ali, se retirou um pouco, e ele mesmo se ajoelhou, e ele pediu socorro para Deus, porque não era 100 pessoas, não eram 100 pessoas, não eram 1000 pessoas, eram mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali, sob liderança dele, correndo risco de vida real. Eles estavam ali correndo esse risco. E eu acredito que Moisés dobrou o joelho e falou: Senhor, nós estamos agora perdidos. O que nós vamos fazer, Senhor? Como nós vamos fazer, Senhor? Não há saída para nós. Eu falei para eles ficarem firmes. Eu falei para eles não terem medo, porque o Senhor é conosco. Mas o que nós iremos fazer? E Deus então falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que sigam avante. Seguir avante significa ir para frente, continuar andando, vencer etapas, progredir, avançar. No hebraico, a palavra avante é kadima, eu acho que é assim que pronuncia, que significa para frente, adiante. Mas não é só isso, significa também progresso com otimismo em direção ao futuro. Não é simplesmente ir para frente, mas é ir para frente, crendo que lá na frente há um futuro preparado. Amém? Significa também em marcha, incentivando a caminhar para o futuro, mesmo diante das adversidades. A Bíblia é linda, né? A gente lê uma palavra tão pequena, avante, mas não sabe o significado que tem essa palavra. E Deus falou para Moisés: por que vocês estão clamando? Eu já ouvi, eu falei que tenho visto e tenho ouvido. E eu estou no meio de vocês e vou levá-los a ocupar uma terra prometida. Mas vocês não podem parar agora. Vocês têm que seguir avante. Vocês têm que continuar andando. Que Deus estava falando: eu fiz uma promessa. Há uma terra a ser conquistada, uma terra ampla, assim, uma terra boa, que mana leite e mel. Então não é hora de parar, nem hora de desanimar. Por isso sigam, continuem andando em direção ao que Deus tem preparado para vocês. Amém? Então a palavra de hoje: continue andando. Continue andando. Nesses anos todos de caminhada, gente, cristã, e são muitos anos, eu já vi muitas pessoas pararem no meio do caminho, muitas pessoas desanimarem e até voltar para trás. Pessoas que diante das dificuldades do caminho, elas desanimaram, elas tiveram medo, se cansaram, pessoas perderam a força, perderam a fé, pessoas perderam a esperança, se apavoraram, pessoas deixaram de seguir aquilo que Deus tinha preparado, as promessas de Deus, e tomaram os seus próprios caminhos, as suas próprias direções, e abriram mão dos planos que Deus tinha para as suas vidas. Ir avante é você continuar andando em direção ao futuro, mesmo que no caminho você encontre percalços, que tenha adversidades. Seguir avante é continuar com otimismo,
que não desiste diante dos problemas, pois sabe que logo ali na frente há uma promessa de Deus a se cumprir sobre a sua vida. Amém? E se há uma promessa, eu não vou parar. Se há uma promessa, eu vou continuar andando. Ah, mas tem um mar à minha frente, tem um exército atrás. Não tem problema. Se Deus mandou eu continuar andando, eu vou andar, porque Ele vai abrir o mar, em nome de Jesus. Mas se o mar não abrir, eu vou andar sobre as águas. Ele vai me levar do outro lado, até a terra prometida, porque Ele é fiel. E a pergunta nesta noite é: será que nós estamos dispostos a enfrentar? O que nós estamos dispostos a enfrentar nesse caminho para alcançar as promessas de Deus? Se você ler a história toda do povo de Deus, gente, desde Gênesis até ali o livro de Deuteronômio, Deuteronômio, você vai ver ali que de toda essa multidão que saiu ali, a promessa era para todos. Desde Abraão, a promessa era para todos, que eles seriam feitos uma grande nação, eles iam prosperar, iam enriquecer, ia ser uma multidão. Desde ali você vai ver que apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Os outros foram parando no meio do caminho, não persistiram, não continuaram andando e perderam o melhor de Deus para suas vidas. A promessa era para todos, mas nem todos receberam a promessa de Deus. Vamos então estudar um pouquinho o que nos faz parar no meio do caminho. Primeira coisa, os obstáculos. Êxodo 14, de 8 a 10, diz assim: o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. O que é um obstáculo, gente? Primeiro empecilho aí, né? Aquilo que nos impede de continuar andando. Obstáculo é o que impede, literalmente, o que dificulta o caminho. É aquilo que atrapalha a progressão, são barreiras, são dificuldades. Deus, Ele já tinha feito, assim, sinais extraordinários no Egito. Coisas assim que não tinha se ouvido na história do povo, aquilo que Ele fez ali, mandando aquelas pragas sobre o Egito. A última praga, gente, imagina como que Deus é maravilhoso. Todos os primogênitos haviam morrido, mas onde havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo passou reto. Nenhum do povo de Deus morreu no Egito. Então Deus tinha feito coisas ali demonstrando o seu poder, conduzindo o seu povo. Mas de repente eles olham para trás e o que tem? Um exército vindo contra a vida deles ali para atacá-los. Na frente, como falei, havia ali o mar, e eles então ficaram paralisados. Não tinha saída para eles, não tinha. Se eles fossem para frente era o mar, para trás era o exército. Então eles começaram a clamar, e eles começaram ali a reclamar com Moisés e falar: por quê? Por que que você nos trouxe para este lugar? Por que você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Nós preferíamos continuar como escravos no Egito do que morrer aqui. Primeiro obstáculo que surgiu à frente dele, gente. Maior que obstáculo estava o nosso Deus, que podia fazer um milagre ali, como fez. Mas no primeiro obstáculo, eles quiseram desistir, parar no meio do caminho, e pior, queriam voltar para trás. Haviam esquecido que o próprio Deus havia tirado eles ali
para uma promessa, para um tempo novo, algo melhor do que eles já tinham vivido. Eles esqueceram que Deus podia abrir o mar, que eles podiam caminhar ali, que Deus podia fazer um milagre. Todas as vezes, se você ler a história do povo de Deus, que surgia um obstáculo, eles reclamavam. Eles falavam, olha, mas lá no Egito tinha túmulos para sermos enterrados. Lá no Egito tinha cebola. Lá no Egito tinha alho, para os amantes, né? Cebola e alho. Lá no Egito tinha pepino. Lá no Egito tinha carne. Lá no Egito tinha isso. Toda vez eles reclamavam quando surgiam obstáculos no caminho. Em algum momento da nossa vida também vão surgir obstáculos à nossa frente. Concordam? Não vou falar amém porque... Mas vocês concordam que em algum momento da nossa vida surgem obstáculos, coisas que nós não estávamos esperando, dificuldades, adversidades, ventos contrários que tentam nos impedir de continuar a caminhada. Os obstáculos podem nos fazer parar no meio do caminho ou nos fazer retroceder. Você já parou? Isso aí é coisa, né? Pode até falar assim, de quem não tem o que fazer. Mas na minha casa, gente, eu tenho um problema com formiga. Constantemente eu tenho que estar lá colocando um veneno, porque tem muita formiga. E você joga veneno e daqui a pouco está lá, o formigueiro, né? Você já reparou? E o próprio Salomão falou assim, ó, vai ter com a formiga, vai aprender com as formigas. E eu fui aprender com as formigas, gente. Geralmente, elas não andam sozinhas. Elas andam em fileirinha, né? Já viu aquele caminhinho assim de formiga? E elas estão andando. Gente, se tiver um obstáculo na frente da formiga, elas voltam para trás? Elas param? Meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Às vezes é assim, um grãozinho de arroz. Para nós é pequeno, mas para ela, ali é uma montanha. O que eu vou fazer? Não. Pode reparar, olha, tenha curiosidade. Ela vai contornar aquele obstáculo, não vai? Ela contorna. Se der para ela passar por cima, ela vai passar também. Se não der, ela vai achar um jeito, um outro caminho. Mas o fato é que ela vai continuar a sua caminhada até chegar ao seu objetivo final. Nós precisávamos olhar e observar as formigas. Porque ao menor obstáculo, muitas vezes, nós paramos no meio do caminho. Nós choramos como o povo de Deus chorou. Nós até pensamos em voltar para trás. Não persistimos. Nós precisamos ter esse foco. A bênção de Deus está logo ali à frente sobre a nossa vida. O escape de Deus, o milagre de Deus está logo à frente. Nós precisamos continuar, não podemos parar no meio do caminho. Mesmo que no meio do caminho apareçam obstáculos. Se Deus não tirar o obstáculo, se Deus não abrir o mar, Ele vai nos dar força, vai nos dar sabedoria, vai nos dar estratégia para passarmos sobre essas adversidades, sobre esses ventos e chegar até o destino final. Amém? Por isso, avante, siga avante, continue andando, porque Deus tem promessa para a sua vida. Amém? Segunda coisa que nos faz parar no meio do caminho, o passado. Êxodo 14, de 10 a 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Deus havia tirado o povo do Egito para nunca mais voltar naquele lugar. Moisés falou: olha, está vendo? Esses egípcios, olhem hoje, porque nunca mais na vida de vocês verão esses egípcios.
Deus estava libertando o povo, começando uma nova história, começando um novo povo ali. E Deus estava com eles, conduzindo esse povo rumo à terra prometida. Mas, cada vez que tinha um obstáculo, o que acontecia? Eles lembravam da terra do Egito. Cada coisa que acontecia, eles olhavam lá para a vida que eles tinham no Egito. Gente, eles eram escravos. Graças a Deus, hoje nós não temos, pelo menos na maior parte do mundo, não temos escravos. Há alguns lugares que ainda tem, mas de via de regra não existe, é proibido trabalho escravo. Você consegue imaginar como é que era lá no passado um escravo? Ele não tinha direito a nada, ele não tinha direito a salário, era uma vida difícil. Eles eram açoitados se não fizessem o serviço direito. Era muito sofrimento, muita dor, tanto é que eles clamavam e falavam para Deus: socorro, Deus, me ajuda, eu não estou aguentando mais. Foi deste tipo de vida, dessa escravidão, que Deus tirou esse povo para experimentar algo novo, para uma nova história, um novo começo. Mas o povo ali, quando estava encurralado, a primeira coisa que eles se lembraram foi daquilo que eles viviam do passado, no passado. Como diz a frase, eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles continuavam, a mente deles estava presa à escravidão. Isaías 43, 18, 19 fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Por pior ou melhor que tenha sido a sua vida até hoje, o próprio Deus fala para nós esquecermos o que se foi, para não vivermos do passado e experimentarmos algo novo que Ele tem preparado para nós. Se foi bom, glória a Deus, glória a Deus, mas tem algo melhor ainda preparado para a sua vida. Mas se foi um tempo ruim, um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de desespero, de lamento, não deixe que o passado te paralise, que determine o seu futuro e impeça o que Deus tem preparado para você. O passado ficou para trás. Nós não podemos mais estar presos. Se nós queremos experimentar o novo de Deus, nós precisamos deixar o passado lá no passado. Esquece aquilo que aconteceu e siga em frente, siga avante, porque as coisas que Deus tem preparado são maiores e melhores para a sua vida. Nós vivemos num tempo, nunca se ouviu falar tanto sobre depressão. Eu ouço pessoas falando que tem crianças que estão enfrentando depressão. E uma das maiores causas da depressão, o que é? Excesso de passado. A pessoa, ela não consegue esquecer aquilo que fizeram, aquilo que falaram, aquilo que prejudicou. E ela então fica presa ali, ela não consegue progredir, ela não consegue seguir em frente, porque ela está presa àquilo que fizeram a ela, aquilo que ela passou, aquele sofrimento que ela enfrentou, e a vida dela é construída ali, e ela nunca vai para frente. A vida dela parece que está parada, estagnada, porque está vivendo no passado. E a palavra de Deus é: esqueça o que passou. Esqueça o que passou, dá baixa, continua a sua caminhada, continue a sua jornada, porque a sua história ainda não acabou. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, enfrentando na sua vida, que parece ser o fim, Deus, Ele tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância. Deus tem poder de fazer milagres.
Eu creio tanto, gente, que nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que abre mar. É um Deus que faz coisas tão grandes que nós não podemos nem contar, nem imaginar, porque Ele é Deus soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. A última palavra vem do Senhor. As coisas que Ele tem preparado para nós nem passam no nosso coração. Às vezes o nosso sonho é tão pequeno, e quando Deus vem, a gente fica maravilhado. Senhor, que grandeza, porque o nosso Deus é assim. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver. Nós estamos anos vivendo com o Senhor da mesma maneira, porque há coisas guardadas no nosso coração, feridas na nossa alma, que nós não conseguimos abrir mão e deixar para trás. Há um tempo novo de Deus sobre a nossa vida. Quantos creem aqui? Digam amém. Há promessas de Deus para se cumprir sobre a sua vida, e Ele é fiel. Todas as promessas irão se cumprir. Amém? Terceira coisa, o que nos faz parar no meio do caminho? Quando nós desistimos. Números 14, de 1 a 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo da guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha o passado aqui de novo, né? Eles não esquecem. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Já tinha se passado mais ou menos 40 anos que o povo tinha saído ali do Egito e caminhando rumo à terra prometida. E eles estavam praticamente às portas da terra de Canaã. E Deus então fala para Moisés: Moisés, separa 12 homens, um de cada tribo. Manda esses homens até a terra para que eles façam uma espionagem naquela terra. Vejam como a terra é, vejam os moradores, veja se a terra é ampla, veja se a terra é fértil. Veja tudo o que há na terra, e depois vocês voltam e traz o relatório para mim. E foram então 12 homens para a terra de Canaã. E eles ficaram 40 dias naquela terra, fazendo ali a inspeção, olhando tudo, examinando a terra. Depois de 40 dias eles voltam com o relatório para Moisés. É tão interessante, gente, que eu estava lendo agora mesmo, um pouco antes do culto, revendo a mensagem. E eles começam falando para Moisés: Moisés, realmente a terra é boa. Realmente a terra é ampla, é um lugar maravilhoso. Realmente mana leite e mel. Nós até trouxemos aqui, olha o tamanho do cacho de uva. 2 homens carregando um cacho de uva. Imagina, você consegue imaginar? Que tamanho de cacho, que terra frutífera. E eles então primeiro fizeram esse relatório. É maravilhosa, é uma terra boa mesmo. Aí, após isso eles começam a falar: mas os moradores de lá são muitos, é uma multidão. Eles são grandes, eles são fortes, o exército é poderoso. E sabe o que eles fizeram depois disso? Eles começaram a falar mal da terra, começaram a infamar aquela terra e desanimar, não só aqueles homens que foram, mas todo o povo ficou desanimado. Até que um deles falou: olha assim, para nós chega, nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos voltar lá para o tempo de escravidão, era melhor lá. Nós vamos nos reunir, nós vamos levantar um líder e voltaremos para o Egito. Gente, de todos esses, somente 2 entraram na terra prometida. A maior parte das pessoas que desistem em determinado momento da sua vida é porque olham para as circunstâncias,
olham para as adversidades. Se nós olharmos para o mar que está à nossa frente, nós vamos desistir. Se nós olharmos para o tamanho e a força do exército que vem atrás de nós, nós também vamos desistir. Se nós olharmos para aqueles que se opõem a nós, dizendo que nós não iremos conseguir, que nós nunca dará certo para nós, nós iremos desistir. Se nós olharmos para os ventos contrários que se levantam contra nós, nós vamos desistir. Pedro, ele estava andando sobre as águas, Jesus estava à sua frente e falou: Pedro, vem. E ele ali, numa atitude de fé, olhando para Jesus, saiu caminhando pelas águas. Mas em determinado momento, ele olhou dos lados, havia um vento ali dos lados. E ele então teve medo e afundou. Tem muitas pessoas naufragando no meio do caminho. Estão parando, desistindo dos seus sonhos, abrindo mão das promessas da palavra de Deus, do milagre de Deus para as suas vidas. Estão desanimando no meio do caminho. Para não desistir, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Em Deus nós podemos ter uma certeza. Pode parecer que tudo está dando errado, tudo está desmoronando ao nosso redor, mas Deus continua sendo Deus e não perdeu o controle das coisas. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer, porque só Ele é Deus. Só Ele opera maravilhas, diz a palavra de Deus. Só Ele tem todo o poder. Desistir não pode ser uma opção para nós. A nossa postura diante dos obstáculos, das batalhas, vai determinar o nosso futuro. Se nós desistirmos, nós não vamos alcançar o que Deus tem preparado para nós. Nós temos que ter a certeza, pode ser uma luta grande, mas Deus está comigo. Ele é o Senhor das batalhas. Se a porta está fechada, Ele abrirá. O gigante pode ter até 3 metros de altura. Pode estar armado com lança, com espada, com escudo, mas maior é o que está sobre a minha vida. Você vem contra mim dessa maneira, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo Ele vai te entregar nas minhas mãos, porque não somos nós, é Deus por nós, é Deus que está à nossa frente. Em nenhum momento nessa caminhada do povo, Deus largou o povo sozinho. Em todo o tempo Deus estava com eles. Deus fez coisas maravilhosas no meio do povo. Deus proveu todas as coisas para o povo. E mesmo assim, o povo desistiu. Eu estava ouvindo uma história, gente, ouvindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, e eu fiquei maravilhada. Eu até chorei a hora que eu ouvi a história de um homem, desculpa o inglês aí, tá? Chamado Horatio Gates. Esse era um americano, ele era membro da igreja presbiteriana lá em Chicago. Alguém conhece essa história? Ninguém, vou contar para vocês. É maravilhosa, é triste, mas é algo assim, é um testemunho, né? E esse homem era um empresário, rico, uma família linda, tinha 5 filhos, um homem e 4 meninas, 4 mulheres. E era professor de escola dominical, fiel à igreja, fiel a Deus ali o tempo todo. E um dia ele perdeu tudo num grande incêndio que teve em Chicago. Incendiou a sua casa, os seus negócios, e ele perdeu tudo. Vocês acham que ele parou? Com o tempo, ele se reergueu novamente e conquistou tudo aquilo que ele havia perdido. Mas nesse tempo, o seu único filho, homem, ficou doente. Nunca tinha ouvido falar, febre escarlate. Já ouviu, Flávia? Guigui? Já ouviu? Eu imagino que era em 1873 essa história que eu estou contando para vocês. E chegou até 2025 para fortalecer a nossa fé. E o filho ficou muito doente e morreu. Vocês acham que ele desistiu? Ele ficou triste com Deus, revoltado com Deus? Não.
Ele continuou andando. Um dia, a sua esposa e as suas 4 filhas foram fazer uma viagem até a Europa. E elas então pegaram um navio ali nos Estados Unidos, rumo à Europa. No meio do caminho, poucas horas depois, esse navio em que elas estavam colidiu com outro navio que vinha em sentido contrário. As suas 4 filhas morreram nesse naufrágio. A sua esposa sobreviveu. Foi resgatada, levada para o país de Gales. Gente, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Eu imagino que tudo isso aconteceu e a notícia não havia chegado a ele. A sua esposa chegou ali no país de Gales e ela mandou um telegrama para ele dizendo assim: viva, porém só. Você consegue imaginar, gente, que dor dessa família, desse homem? Às vezes, por muito menos, não assim desmerecendo a sua dor, o seu sofrimento, mas por muito menos a gente desiste. A gente para no meio do caminho. E ele então de imediato pegou a próxima embarcação e foi encontro a sua esposa no país de Gales. E ele indo naquele mesmo mar em que as suas filhas haviam morrido, quando chegou no exato local onde aconteceu o naufrágio, o marinheiro falou para ele, falou: olha, foi aqui, o acidente foi aqui que as suas filhas morreram. E ele então naquele exato momento, ele fez um hino, que se chama Sou Feliz com Jesus. Alguém aqui conhece esse hino, do cantor cristão? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, vou cantar. Gente, vocês conseguem imaginar a dor desse homem? E mesmo assim, passando tudo o que passou, não desistiu? E ele ainda louvou a Deus, falou: Senhor, apesar de tudo, eu sou feliz contigo. Apesar de toda perda, apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, sou feliz porque o Senhor é comigo. Eu incentivo, gente, a todo mundo a ir para o sertão um dia e ver a realidade daquele povo. Nessa última vez que eu estive no sertão, nós fomos conhecer um vilarejo, Santa Filomena. É outro nome que tem. É em Santa Filomena e tem o vilarejo lá, que agora eu me esqueci o nome. 2 missionárias, 2 mulheres tomam conta lá. E elas nos levaram a conhecer algumas famílias lá do povoado. Gente, o povoado, imagina que é assim, ó, tipo uma praça no meio e as casas são ali. Deve ter o quê? No máximo 30 casas, e depois é tudo distante, é tudo roça, tudo lugar distante. Um lugar, gente, onde não chove. Graças a Deus essa semana choveu lá, mas que passa um ano sem chover. Nós fomos visitar uma família com criança de colo, bebê de colo. E o culto à noite, gente, não tem luz no meio do caminho, não tem rua asfaltada. As pessoas cortam pelo mato. E de repente você vê as pessoas saindo assim, ó, do mato, do meio do mato, chegando no culto. Você já esteve lá, Fábio? Não sei se o Lucas está aqui. Também já esteve lá. Outras pessoas já estiveram. Chegando com as crianças no colo, no escuro, felizes por estar na casa de Deus, por servir a Deus. Fui em casa, gente, de pessoas que dormem no chão. Pessoas que abrem uma geladeira quando tem geladeira e a única coisa que tem lá é água. E uma água ruim que você não pode nem beber, porque senão você passa mal. Eu vi pessoas com doenças mentais, pessoas especiais, jogadas no chão, vivendo como um bicho, porque não há recurso nenhum. Mas uma coisa que você vê no rosto do sertanejo, para quem esteve lá pode confirmar, sempre um sorriso no rosto. Para eles tudo está bom, gente. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade, uma luta. E às vezes a luta é terrível mesmo. Mas dá vontade de desistir, de parar no meio do caminho.
A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Amém? Para terminar, o que precisamos para continuar andando? Agora você não tem prova, eu posso ir tranquila, né? De manhã ficaram apressando que tinha prova não sei de onde. Eu falei, agora eu posso ir tranquila. O que nós precisamos então para continuar andando? Primeira coisa, nós precisamos crer incondicionalmente nas promessas de Deus. Alguém aqui tem uma promessa? Quantos aqui tem uma promessa? Digo amém. Você precisa crer que Deus é poderoso. É minha promessa, eu não abro mão dessa promessa. Romanos 4, 18 a 22 diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Abraão tinha tudo para desistir. A sua condição e a condição de Sara não era favorável. Era impossível aos olhos humanos ele ter um filho, se tornar pai de uma multidão. Mas ele falou, a Bíblia fala que ele não perdeu a fé. Ele creu até o fim, ele continuou crendo, tendo a certeza de que Deus iria cumprir o que havia dito, gente. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Uma fé que não nos move segundo as circunstâncias. Uma fé que não deixa que a gente pare no meio dos obstáculos. Uma fé que nos faz continuar andando, prosseguindo, porque tem algo preparado para mim. Eu creio em nome de Jesus, a palavra de Deus é verdadeira sobre a minha vida, e eu não abro mão das promessas que Ele tem para mim. Está difícil, tudo bem, eu vou continuar, eu vou tirar os olhos das circunstâncias e vou olhar para aquele que está acima de toda e qualquer circunstância, aquele que tem todo o poder e que pode fazer o impossível por mim. Ele pode, porque Ele é Deus. Eu gosto muito de uma música que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas provações, de tantas frustrações. Eu vou prevalecer. A palavra, a promessa de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Eu vou ver a bondade de Deus sobre a minha vida. Eu vou experimentar o milagre de Deus. O maná virá logo pela manhã. Eu creio em nome de Jesus. A porta irá se abrir em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Só Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Eu preciso crer que, independente de tudo, Deus é fiel e Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Por isso eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou desistir. Eu vou continuar andando em direção às promessas que Ele tem preparado para mim. Pode demorar? Não tem problema. Mas Ele é fiel. Ele é fiel. No tempo dEle, como eu preguei aqui alguns meses atrás, tudo irá se cumprir. Eu não vou parar no meio do caminho. Amém? Segunda coisa, o que nós precisamos saber aqui para continuar caminhando? Nós precisamos crer no cuidado e na provisão de Deus no caminho. Deuteronômio 29, 2 a 6.
Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos, eu os conduzi pelo deserto, e no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Eu já contei isso aqui em uma das pregações, mas um dos piores momentos da minha vida, da nossa família, foi quando nós passamos por dificuldade financeira. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas é algo assim, terrível. Sabe quando você mora de aluguel, e está chegando o dia de você pagar o aluguel e você não tem o dinheiro para pagar? Sabe o que é você ter um bebê recém-nascido na sua casa? Estou vendo ali a bebezinha. Usa 5, 6 fraldas por dia, né? No mínimo, quando está bem. E você não tem o dinheiro para ir comprar fralda. O Renan, ele mamava um leite que era muito caro. Ele não se adaptou ao leite comum. E era muito caro o leite. E cada vez que eu tinha que comprar uma lata daquele leite, gente, era assim um sofrimento, porque eu não tinha. Era caro demais. Eu não tinha o dinheiro para comprar aquele leite. Eu não tinha o dinheiro para comprar roupas. Não vou falar o que eu falei de manhã, tá? Pode ficar tranquilo. Diz que eu fiz bullying com o Renan de manhã. É um carinho. O Renan, ele nasceu muito grande. O Renan nasceu com 51 centímetros, 4 quilos 130. Eu falei que eu não tive bebê. Eu já tive logo já uma criança já criada. E quando você vai ter o primeiro filho, gente, você faz aquele capricho de enxoval, né? E você vê aquelas roupas tão pequenininhas, recém-nascido, né? E você compra aquelas roupas. Essa questão financeira começou exatamente quando o Renan nasceu. Até então, estava tudo certo. E eu nem cheguei a usar, gente, roupa RN no Renan. Nem P. O Renan, ele nasceu já usando M. De tão grande que ele era. Parecia um tourinho, assim, de tão forte, de tão grande que o Renan era. E quantas vezes, gente, nessa época vinha o desespero. Tenho amigos aqui que acompanharam essa história. Até hoje, né, estamos juntos. Quantas vezes eu entrei no meu quarto, não tinha força para orar, e eu só chorava. E assim como muitos aqui, eu acredito que questionavam: Senhor, por quê? Por que tu está passando isso? Sou tão fiel ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. O nosso coração estava na obra de Deus desde aquele tempo. Servíamos a Deus o tempo todo ali na igreja. E muitas vezes nesse desespero, nesse sofrimento, nesse aperto, eu falava com Deus e chorava: Senhor, por que o Senhor está permitindo nós passarmos tanta dificuldade? Quantas vezes passou na minha mente, no meu coração, de parar, de desistir. Não havia saída aos meus olhos. Por mais que coisas acontecessem, não tinha saída. Eu sou de uma família de 11 irmãos. Graças a Deus a gente tem assim as nossas diferenças, mas somos bem unidos. Um sempre está ajudando o outro. Eu poderia talvez chegar em um deles e falar: olha, eu estou passando por isso, você pode me ajudar? Mas Deus não permitiu. Deus fechou a nossa boca. Nós não falamos para ninguém. Hoje, quando eu conto isso, algumas pessoas olham com surpresa: por que você não pediu ajuda? Por que você não falou? Porque Deus estava querendo me ensinar algo naquele momento. A dependência total dele. Ele iria fazer.
Não era para eu me preocupar, porque o milagre viria da parte dele. E eu então aquietei o meu coração. Eu não desisti, eu não parei no meio do caminho, e eu decidi continuar andando. Difícil a caminhada, com choro, com luta, com apertos, foi muito difícil. Talvez vocês não tenham assim a dimensão eu contando, mas foi um tempo de muita escassez na nossa casa. Mas eu continuei crendo que Deus jamais iria me abandonar. Jamais Deus ia me deixar só. Todos podiam virar as costas, mas havia um Deus aqui comigo, que ia cuidar de mim, ia prover todas as coisas na minha vida. E de fato Deus proveu. O Renan não morreu de fome. Está ali, ó, lindo, maravilhoso, servindo ao Senhor. Grande, né? Alto. Está ali, não morreu de fome. Eu não morri de fome. Tenho uma filha linda, nem sei onde é que ela está agora. A Larissa, está lá em cima, servindo ao Senhor. E hoje eu olho, eu falo, Deus foi bom demais. Deus foi maravilhoso. Deus não me abandonou. Tudo Ele proveu em todo o tempo. Houve sim um tempo só que eu perdia. Eu perdi a casa que eu morava, fui para uma casa pior. Eu perdi um bom carro, fui para o Escort, que o Vanderlei conta a história aqui. Eu já não comia mais carne, mas tinha lá o arroz e o feijão. Eu já não comia o presunto e o queijo, mas tinha margarina. Vanderlei não tomava refrigerante, mas tinha o café, tinha. Hoje o café está caro, mas naquela época não era. Tomava um chá. Nós não passamos fome, nós não passamos frio. Pessoas sem saber o que nós estávamos passando, chegavam em casa com roupas para o Renan, sacola de roupa para o Renan. Se vocês olharem as fotos de criança do Renan, ele sempre estava bem vestido, porque Deus cuida dos detalhes. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Tira a preocupação da sua mente, do seu coração. Ele vai prover no meio do caminho. Ele vai mandar o maná, Ele vai mandar a água, Ele vai mandar a carne, Ele vai abrir o caminho, Ele vai colocar uma coluna de nuvem, Ele vai colocar uma coluna de fogo sobre a sua vida. E Ele vai cuidar de você. Ainda que você esteja em momentos de luta, Ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar você passar nessa luta sozinho. E lá na frente você vai experimentar a vitória dEle em nome de Jesus. Há uma música linda. Enquanto eu estava preparando a mensagem, ontem eu fiquei o dia todo sozinha em casa. A Larissa veio para a igreja e eu fiquei a tarde toda sozinha, preparando, buscando a Deus. E me veio uma música que diz assim: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel a mim. Deus é fiel para cumprir o que diz. Eu pedi para o Renan com a Lucila cantar. Se você conhece, cante. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pode cantar mais uma vez? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel.
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu me lembrei dessa música e fui procurar lá no YouTube, achei a Estela cantando a música. E antes, achei uma ministração dela, antes dela começar a cantar essa música, ela fala ali da perda do seu filho, acho que é Mateus o nome dele, que morreu tão novo, tão jovem. E ela então, mesmo diante de tanta dor, gente, tanta dor, tanto sofrimento, ela começa a cantar essa música. Fiel, Senhor, fiel, eu sei que Tu és fiel. O Senhor não vai me abandonar, não vai me deixar só nesse caminho, nessa caminhada. Tá difícil, mas Ele está comigo. Não me faltou nada, gente. Não me faltou nada. Se eu contar para vocês os milagres que Deus fez, as portas que Deus abriu, você vai falar para mim, só Deus para ter feito isso. De uma pessoa que não era parente nosso, não tinha vínculo afetivo conosco assim, chegar para o Vanderlei e falar para ele, toma aqui, esse dinheiro é para você trocar o seu carro. E ele deu o dinheiro e nós fomos lá, trocamos o carro. Porque Deus é fiel. Por ver o cuidado de Deus, e eu olho para trás e eu falo assim, nesse tempo todo as minhas roupas não se gastaram, as minhas sandálias não se gastaram, não me faltou o alimento, não me faltou nada, porque o meu Deus, Ele cuida de mim no caminho. Ele vai prover todas as coisas. E por último, nós precisamos saber que Deus está conosco em todo o tempo. Êxodo 13, 21 a 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deuteronômio 2, 7 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que tem feito. Ele cuidou de vocês na jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Sabe o que me faz continuar todos os dias? É que independente das lutas, independente de tudo aquilo que eu passe, eu sei que tem um Deus que é comigo, que em todo tempo, agora mesmo, enquanto eu estou pregando, porque eu pedi para Ele, falei, Senhor, não me deixa subir naquele púlpito sozinha, não me deixa, vem estar comigo, vem falar através de mim. Agora mesmo eu sinto Deus aqui do meu lado me segurando, me dando força aqui para pregar e falar para vocês não desistirem. Eu sei que Ele está comigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus demonstrou que Ele não me deixou em nenhum momento. Uma vez eu estava num culto em outra cidade, passando um momento muito difícil da minha vida. As pessoas não sabiam o que eu estava passando, a luta que eu estava passando. E eu estava ali naquele culto, orando, buscando a Deus. E veio uma senhora em minha direção. E aquela senhora chegou e falou assim para mim: eu posso te dar um abraço? Uma senhora, um pedido desse, não a conhecia. Falei, claro. Achei que ela fosse chegar e me dar um abraço. E ela então, ela me abraçou. E ela me segurou assim nos seus braços. E ela ficou ali, abraçada um tempo. Um tempo eu não ouvia o que ela falava ali com Deus, mas eu percebia que ela estava orando por mim. E ela me abraçava ainda mais forte. E quando passado um tempo ali, ela me soltou. Ela falou assim: Deus me mandou chegar até você e dar esse abraço em você, para te dizer, você não está sozinha nessa luta.
Você não está sozinha nessa guerra. Você não está sozinho nesse caminho, que às vezes está cheio de pedras. Há trilhas difíceis de serem enfrentadas. Há bichos tenebrosos no meio do caminho. Muitas vezes há chuva, tempestade no caminho. Mas você não está sozinho. Eu estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu vou à sua frente. Eu vou abrindo caminhos, tornando mais fáceis os seus dias. Lá na frente há uma recompensa. Quando você chegar lá na frente, se você decidir hoje, eu vou continuar andando, mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de tanta provação, eu vou continuar andando. Lá na frente você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena continuar, valeu a pena prosseguir, porque Deus realmente é bom, Deus realmente é maravilhoso, a vontade dele realmente é boa, é perfeita e é agradável. O nosso Deus, ele era aquela coluna de fogo que ia iluminando o povo. Ele era aquela coluna de nuvem guiando os caminhos do seu povo. O nosso Deus era aquele quarto homem na fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados ali para serem mortos. Ele estava caminhando junto com esses homens, e apesar de serem jogados numa fornalha, nada aconteceu com eles, porque Deus estava com eles e ele é fiel. Ele foi aquele anjo que foi até a cova dos leões e fechou a boca dos leões, e nenhum anjo atacou Daniel. Ele é o pastor, o Senhor sobre tudo e sobre todos. Agora mesmo está do seu lado aquele que é o provedor, aquele que é o médico, aquele que é o justo juiz, aquele que é o seu defensor, aquele que é o escudo que te protege, a sentinela sobre a sua vida que não dorme nem tosqueneja. Ele é aquele que vai à sua frente, ele é aquele que adestra as suas mãos para a batalha e te dá a vitória. Ele é tudo, ele é o grande eu sou, diz a palavra, e que significa, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Por isso você pode continuar caminhando, porque nessa caminhada há um Deus soberano sobre a sua vida que te dará a vitória. É um Deus de milagre, ele é um Deus de milagre. Nós precisamos crer, ele continua sendo Deus e ele ainda faz milagres. Nós não podemos abrir mão da nossa fé, a nossa esperança em Deus, porque ele é poderoso. Isaías 41:10 diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha mão vitoriosa direita o sustentarei. Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso continue caminhando. Quero te convidar a ficar de pé.